Tem uma coisa que eu fico pensando às vezes. A gente fala muito sobre desistir, sobre as pessoas que desistem, sobre como isso é fraqueza, como você não pode deixar o cansaço vencer, como os grandes não pararam quando ficou difícil. Mas ninguém fala muito sobre o que é não desistir de verdade. Não a versão bonita, não o atleta que levanta às 5 da manhã todo dia com energia, não o empreendedor que faz discurso no palco sobre como quase faliu e virou milionário. Eu tô falando do dia que você não tem vontade nenhuma, em que o resultado ainda não veio, em que você olha pro que tá fazendo e sinceramente não sabe se vai valer alguma coisa. E você faz mesmo assim, não inspirado, não motivado, só faz. Esse é o tipo de persistência que ninguém filma e é exatamente a única que importa. Tem um personagem de anime que é basicamente feito disso, Rock Lee, de Naruto. E antes que você pense que esse vídeo é sobre anime, não é. Anime é só o exemplo, o que eu quero falar é sobre você. Existe uma narrativa muito confortável que a gente conta pra si mesmo quando não chega onde queria. Eu não tenho talento pra isso. Parece honestidade, parece autoconsciência, parece até maturidade, saber reconhecer seus limites. Mas, na maioria das vezes, é uma fuga bem disfarçada, porque talento é uma explicação que encerra a conversa. Se você não tem, não tem. E não dá pra fazer nada, e fim, ponto final. Esforço, por outro lado, abre uma pergunta incômoda. E se você tivesse tentado mais? É muito mais fácil dizer não nasci pra isso do que admitir que não fui longe o suficiente. E Rock Lee nasceu sem a capacidade de usar ninjutsu e genjutsu. Em Naruto, isso é equivalente a nascer numa escola de música sem ouvido. O sistema inteiro foi construído em torno de habilidades que ele simplesmente não tinha. E aí vem a parte que eu acho mais interessante na história dele. Ele não discutiu com o sistema, não ficou bravo com os professores que disseram que ele não servia. Não passou o tempo todo tentando provar que eles estavam errados, ele simplesmente foi treinar. E essa é a diferença entre quem persiste e quem fica falando sobre persistir. Um gasta energia convencendo o mundo e o outro gasta treinando. Tem um estudo famoso do Anders Ericsson, o psicólogo que criou o conceito de prática deliberada, que mostrou que violinistas de elite da Academia de Berlim não tinham em média mais talento inato do que os violinistas medianos. O que tinham era mais horas, muito mais, e horas de um tipo específico, focadas, desconfortáveis e fora da zona de conforto. Ericsson passou décadas estudando experts em áreas diferentes, xadrez, esportes, música, cirurgia, e a conclusão que aparecia sempre era a mesma. O que a gente chama de talento na maioria das vezes é só trabalho acumulado que você não viu acontecer. Você vê o violinista no palco, não viu as 10 mil horas de prática, vê o atleta correndo fácil, não viu os anos de treino que fizeram aquilo parecer fácil. E Lee usa os pesos nas pernas durante o treino, pesos pesados o suficiente para criar crateras quando cair no chão. Ele corre com isso, treina com isso todo dia. Quando ele tira os pesos numa batalha e fica absurdamente rápido, parece talento, parece dom, parece algo que ele simplesmente tem. E não é trabalho acumulado que você não acompanhou. Eu quero falar sobre um tipo específico de cansaço. Não é o cansaço físico, esse você conhece, é fácil de nomear e passa com sono. É o cansaço de não saber se vale a pena. Você está no meio de alguma coisa, um projeto, um objetivo, uma mudança que você quer fazer na sua vida. E chega um ponto que você não sabe mais se o que está fazendo vai dar em alguma coisa. Não é porque é preguiçoso, não porque desistiu, mas porque o resultado ainda não veio e você está começando a questionar se o caminho é esse mesmo. E aí aparecem as vozes. A voz que diz que talvez você não seja feito para isso, que outras pessoas estão avançando mais rápido, que talvez o esforço devesse estar colocado em outro lugar. Que talvez você esteja se enganando. Esse cansaço não tem nome bonito, não é burnout, não é crise existencial, é só aquela dúvida silenciosa que aparece quando o resultado demora. E é exatamente nesse ponto que a maioria para. Não com um grande momento de desistência, sem drama, a pessoa só vai empurrando pra amanhã, depois pra semana que vem, depois esquece, depois aquilo era só uma fase. Tem uma batalha em Naruto que eu penso bastante, a luta de Lee contra o Gaara no exame Chunin, e faz tudo certo, ele treinou por anos pra aquele momento, vai além do que qualquer um esperava, ele empurra Gaara ao limite, e perde. O braço e a perna dele são destruídos, ele fica no chão, incapaz de continuar, e mesmo assim, e esse é o detalhe que me para, o corpo dele começa a se levantar por reflexo, sem consciência para comandar. O corpo de Lee, de tanto treino, tentou continuar mesmo depois que a mente desligou. E pensa nisso por um segundo, o que você teria que fazer por quanto tempo para que o seu corpo persistisse no automático quando você não consegue mais?
Não tô dizendo que você precisa chegar nisso, tô dizendo que essa imagem é a representação mais honesta de persistência que eu já vi em qualquer mídia. Não é bonito, não é inspirador no sentido convencional, é até perturbador. É alguém que foi além do que o corpo aguenta e ainda assim o corpo tentou continuar. E eu já pensei bastante sobre o momento em que as pessoas param e cheguei em 3 padrões que aparecem sempre. O primeiro é o resultado que não veio no tempo que você esperava. A gente tem uma ideia implícita de quando algo deveria funcionar, e quando passa desse prazo imaginário, o cérebro começa a registrar como falha, mesmo que o processo ainda esteja funcionando. O segundo é a comparação com quem chegou mais rápido. Você vê alguém no mesmo ponto de partida que você chegando antes, e em vez de usar isso como referência do que é possível, usa como evidência de que você não tem o que precisa. E o terceiro é o mais sutil, é quando você se define pelo destino e não pelo caminho. Quando o objetivo não está chegando, a sua identidade inteira fica ameaçada, então parar parece mais seguro do que continuar arriscando. E Lee nunca se definiu como o ninja que vai ser o melhor. Ele se definia como o ninja que treina. O talento supera o dom natural. O treino era quem ele era, não o resultado do treino. E isso muda tudo, porque se você é o processo, qualquer resultado vira informação e não ameaça. E eu quero ser honesto sobre uma coisa que os vídeos motivacionais normalmente não falam. Às vezes você persiste e não funciona. E Lee persistiu a vida inteira e existem batalhas em que ele perde. Objetivos que não alcançou do jeito que queria e caminhos que não deram no que ele esperava. A persistência não é garantia de resultado e nunca foi. E eu acho que no fundo a gente sabe disso, e é por isso que é tão difícil continuar quando o resultado não vem, porque você sabe que talvez nunca venha. A questão então não é vai funcionar, a questão é quem você quer ser no processo independente de funcionar. E isso parece filosofia barata, mas não é. Porque tem um diferencial real entre a pessoa que desistiu e a pessoa que continuou, mesmo quando o resultado foi o mesmo. Uma das pessoas passou por aquilo sendo quem queria ser e a outra não. E você carrega isso, não o resultado, apenas você. Tem uma coisa inclusive que a história de Lee deixa claro e que o discurso de persistência normalmente ignora. Lee não chegou até onde chegou completamente sozinho. O Guy foi o único professor que não desistiu dele, e isso importa, não porque ele precisava de alguém para acreditar nele para conseguir, mas porque ter alguém que acredita muda a qualidade do que você consegue construir. A persistência solitária existe, mas ela tem um custo muito mais alto. Quando você tem alguém, um professor, um amigo, um parceiro, às vezes só uma memória de alguém que acreditou em você, o peso fica diferente. Ele não some, mas fica diferente. Não é fraqueza precisar de apoio para continuar, é estrutura. E quem diz que não precisa de ninguém provavelmente nunca tentou algo grande o suficiente para descobrir o contrário. E depois que, por exemplo, o braço de Lee é destruído na batalha, os médicos dão um diagnóstico. Tem uma cirurgia possível, mas arriscada, ele pode não sobreviver. E Lee decide fazer. Não porque é corajoso no sentido de não ter medo, mas porque para ele a alternativa de viver sem poder continuar sendo ninja não é vida. E quando acorda, antes de estar recuperado, começa a treinar. Os enfermeiros encontram ele fazendo flexões ao lado da cama, e eu não tô romantizando isso. Tem um ponto onde persistência vira autodestruição e você precisa saber a diferença, inclusive. Mas o que me interessa na cena do hospital não é a intensidade, é a naturalidade. Lee não toma uma grande decisão heróica de continuar. Ele simplesmente continua, porque parar nunca foi uma opção real para ele. Persistência sustentada por muito tempo não é força de vontade constante, é a ausência de desistir como alternativa viável. Tem algo que você sabe que deveria estar fazendo e não está. Não precisa responder em voz alta, mas você sabe o que é. E provavelmente você tem uma justificativa boa. Não é o momento certo, a situação vai mudar, falta alguma coisa que você precisa ter antes de começar. E talvez seja verdade, às vezes realmente não é o momento. Mas, às vezes, e você sabe quando é esse o caso, é só que continuar dói e parar dói menos agora, mesmo que vá doer depois. E Lee não tinha o momento certo e ele nunca ia ter. O sistema nunca ia criar espaço para ele. Então ele criou o espaço treinando até o espaço aparecer. E eu não sei o que você está tentando construir. Pode ser algo grande, pode ser algo que só importa para você e pode ser uma versão de você mesmo que ainda não existe. Mas se você chegou até aqui nesse vídeo, ouvindo enquanto fazia outra coisa, deixando rodar em segundo plano, eu acho que você entende do que eu tô falando. Você conhece aquele cansaço, o de não saber se vai funcionar e continuar mesmo assim. Rock Lee não é um personagem sobre talento. Não é sobre força de vontade sobre-humana, não é sobre inspiração.
é sobre alguém que decidiu uma vez que parar não era uma opção, e depois foi vivendo de acordo com essa decisão, um dia de treino de cada vez sem saber se ia dar certo. E persistência não é uma emoção, é uma decisão que você toma antes de precisar dela, e depois você simplesmente honra essa decisão quando fica difícil. Se tiver algo que você quer falar sobre isso, algo que você está carregando, algo que você quase largou e quer compartilhar, me conte nos comentários, vamos conversar, ler e responder tudo. Eu sou o Kamba, obrigado. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.